Vamos começar mais uma aula preparatória para o concurso da Prefeitura de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Hoje vamos tratar da disciplina de Noções de Informática, que faz parte dos conhecimentos básicos exigidos para os cargos de nível médio e técnico. Essa é uma disciplina que costuma derrubar muita gente em concurso, não porque seja difícil, mas porque o candidato muitas vezes subestima o conteúdo e acaba não estudando com a devida atenção. Então, preste bastante atenção, porque vamos percorrer todo o programa previsto no edital de forma detalhada e objetiva. Vamos começar falando sobre o sistema operacional Windows 10. O sistema operacional é o software principal de qualquer computador. Ele é o responsável por fazer a ponte entre o usuário e o hardware, ou seja, entre você e a máquina. Sem um sistema operacional, o computador seria apenas um conjunto de peças eletrônicas sem utilidade prática. O Windows 10, desenvolvido pela Microsoft, é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, tanto em ambientes domésticos quanto em ambientes corporativos e no serviço público. Quando falamos em conceitos básicos do Windows, precisamos entender que ele é um sistema operacional gráfico, ou seja, ele utiliza janelas, ícones, menus e um ponteiro de mouse para que o usuário interaja com o computador. Isso é o que chamamos de interface gráfica do usuário, conhecida pela sigla GUI, do inglês Graphical User Interface. Essa interface torna o uso do computador muito mais intuitivo do que os antigos sistemas baseados em linha de comando, onde tudo era feito digitando textos. A área de trabalho, também chamada de desktop, é a tela principal que aparece quando o Windows termina de inicializar. Nela, você encontra ícones de atalho para programas, pastas e arquivos, além da lixeira, que é onde ficam armazenados temporariamente os arquivos excluídos. Na parte inferior da área de trabalho, temos a barra de tarefas, que é um dos elementos mais importantes do Windows. A barra de tarefas exibe o botão Iniciar, na extremidade esquerda, a área de notificação, na extremidade direita, e no meio ficam os ícones dos programas fixados e os botões dos programas que estão em execução. A área de notificação mostra o relógio, o ícone de rede, o ícone de volume de som e outros indicadores do sistema. O menu iniciar do Windows 10 é uma combinação do menu clássico com a interface de blocos dinâmicos. Ao clicar no botão Iniciar, você tem acesso à lista de todos os aplicativos instalados no computador, organizados em ordem alfabética, e também aos blocos dinâmicos, que são atalhos visuais personalizáveis para aplicativos e informações. No menu Iniciar também ficam os botões de energia, para desligar, reiniciar ou suspender o computador, e o acesso rápido às configurações do sistema e ao gerenciador de arquivos. Falando agora sobre o uso de janelas. No Windows, cada programa ou pasta aberta é exibido dentro de uma janela. Toda janela possui uma barra de título na parte superior, que mostra o nome do programa ou do arquivo aberto. No canto superior direito de cada janela, existem 3 botões. O botão de minimizar, que reduz a janela para a barra de tarefas sem fechá-la. O botão de maximizar, que faz a janela ocupar toda a tela. E quando a janela já está maximizada, esse botão se transforma no botão de restaurar, que retorna a janela ao tamanho anterior, e o botão de fechar, que encerra a janela e, dependendo do programa, encerra também o aplicativo. Você pode redimensionar uma janela posicionando o cursor do mouse nas bordas ou nos cantos da janela e arrastando. Também é possível mover uma janela clicando e arrastando pela barra de título. Os menus dentro dos programas são listas de opções e comandos organizados por categorias. No Windows 10, muitos aplicativos modernos utilizam o que chamamos de menu de faixa de opções, ou ribbon, que é uma barra com abas e grupos de comandos organizados visualmente. Já os aplicativos mais tradicionais utilizam menus suspensos, aqueles que aparecem quando você clica em palavras como arquivo, editar, exibir e assim por diante. Agora vamos ao gerenciamento de arquivos e pastas, que é um dos temas mais cobrados em provas de concurso. O gerenciamento de arquivos no Windows 10 é feito principalmente por meio do explorador de arquivos, que antes era chamado de Windows Explorer. Para abrir o explorador de arquivos,
você pode clicar no ícone de pasta na barra de tarefas, usar o atalho de teclado que é a tecla Windows mais a letra E, ou acessá-lo pelo menu Iniciar. O explorador de arquivos exibe, no painel esquerdo, uma árvore de navegação com as principais localizações do computador, como área de trabalho, documentos, downloads, imagens, este computador e a rede. No painel direito, são exibidos os arquivos e pastas contidos na localização selecionada. Na parte superior, há a barra de endereços, que mostra o caminho da pasta atual, e a caixa de pesquisa, que permite localizar arquivos rapidamente. Para criar uma nova pasta, você pode clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia dentro do explorador de arquivos, selecionar a opção Novo e depois Pasta, digitar o nome desejado e pressionar Enter. Para renomear um arquivo ou pasta, basta clicar com o botão direito sobre o item, selecionar Renomear, digitar o novo nome e pressionar Enter. Outra forma é selecionar o item e pressionar a tecla F2. Para copiar um arquivo ou pasta, você pode usar o atalho de teclado Ctrl+C, que copia o item para a área de transferência, e depois navegar até o destino e pressionar Ctrl+V para colar. Para mover, o processo é semelhante, mas em vez de Ctrl+C, você usa Ctrl+X, que recorta o item. A diferença fundamental entre copiar e mover é que, ao copiar, o arquivo original permanece no local de origem e uma cópia é criada no destino. Ao mover, o arquivo é retirado do local de origem e transferido para o destino. Para excluir um arquivo ou pasta, basta selecioná-lo e pressionar a tecla Delete. O item será enviado para a lixeira, de onde ainda pode ser recuperado. Se você quiser excluir permanentemente, sem passar pela lixeira, use o atalho Shift+Delete. A área de transferência é um espaço temporário na memória do computador onde ficam armazenados os itens que foram copiados ou recortados. No Windows 10, existe um recurso avançado de área de transferência, que pode ser ativado pressionando a tecla Windows+V. Com esse recurso, é possível visualizar o histórico de itens copiados e escolher qual deles colar, além de fixar itens que você usa com frequência. O compartilhamento de arquivos no Windows 10 pode ser feito de diversas formas. Em uma rede local, você pode compartilhar pastas clicando com o botão direito sobre a pasta, selecionando Propriedades, acessando a aba Compartilhamento e definindo quais usuários terão acesso e com quais permissões, se somente leitura ou leitura e gravação. Também é possível compartilhar arquivos por meio de serviços de nuvem, como o OneDrive, que já vem integrado ao Windows 10. Sobre as configurações essenciais do Windows 10, vamos falar de alguns pontos importantes. As configurações do sistema podem ser acessadas pelo menu Iniciar, clicando no ícone de engrenagem, ou pelo atalho de teclado Windows+I. No painel de configurações, você encontra diversas categorias. Na categoria Sistema, é possível ajustar a resolução de tela, que define a quantidade de pixels exibidos na tela e, consequentemente, a nitidez da imagem. Quanto maior a resolução, mais nítida é a imagem, mas os elementos ficam menores. Na mesma seção, é possível configurar a escala de exibição, o brilho da tela, a orientação da tela e as configurações de múltiplos monitores. Na categoria Personalização, você pode alterar o papel de parede da área de trabalho, as cores do sistema, as fontes utilizadas e o comportamento da barra de tarefas e do menu Iniciar. Na categoria Dispositivos, é possível gerenciar impressoras, scanners, mouses, teclados e outros periféricos. Para adicionar uma impressora, basta acessar Dispositivos, depois Impressoras e Scanners, clicar em Adicionar uma impressora ou scanner e seguir as instruções. O Windows 10 geralmente detecta e instala automaticamente os drivers necessários para a maioria dos dispositivos. Agora vamos tratar de noções de internet e intranet. A internet é uma rede mundial de computadores interconectados que permite a troca de informações e a comunicação entre pessoas e instituições em todo o planeta. Ela utiliza um conjunto de protocolos, sendo o mais importante o TCP/IP, que é o protocolo responsável por garantir que os dados sejam transmitidos de forma correta entre os computadores.
O protocolo HTTP é utilizado para a transferência de páginas da web, e sua versão segura, o HTTPS, adiciona uma camada de criptografia que protege os dados durante a transmissão. A intranet, por sua vez, é uma rede privada que utiliza as mesmas tecnologias e protocolos da internet, mas é restrita a um determinado grupo, como os funcionários de uma empresa ou de um órgão público. A intranet é acessível apenas internamente, ou por meio de conexões seguras como VPN, e serve para compartilhar informações, documentos, sistemas internos e ferramentas de comunicação dentro da organização. Os navegadores de internet, também chamados de browsers, são os programas utilizados para acessar páginas da web. Os navegadores mais conhecidos são o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, que é o navegador padrão do Windows 10, e o Safari, que é utilizado nos dispositivos da Apple. Os navegadores permitem digitar endereços de sites na barra de endereços, navegar entre páginas por meio de links, salvar páginas favoritas, gerenciar o histórico de navegação, abrir múltiplas abas e utilizar extensões que adicionam funcionalidades extras. Os recursos de pesquisa e busca são fundamentais para o uso da internet. Os mecanismos de busca, como o Google, o Bing e o Yahoo, permitem encontrar informações na web, digitando palavras-chave em um campo de pesquisa. É possível refinar as buscas utilizando operadores especiais, como aspas para buscar uma frase exata, o sinal de menos para excluir um termo dos resultados, e o operador site seguido de 2 pontos para buscar apenas dentro de um site específico. No próprio Windows 10, a barra de pesquisa ao lado do botão Iniciar permite buscar arquivos, aplicativos, configurações e até resultados da web. Vamos agora abordar os princípios de inteligência artificial aplicados a softwares e ferramentas de produtividade. A inteligência artificial, conhecida pela sigla inteligência artificial, refere-se a sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer padrões, compreender linguagem natural, tomar decisões e aprender com dados. Nos softwares de produtividade modernos, a inteligência artificial está cada vez mais presente. No Windows 10 e nos aplicativos da Microsoft, a inteligência artificial é utilizada em recursos como a Cortana, que é a assistente virtual da Microsoft, capaz de responder a perguntas, realizar pesquisas, definir lembretes, abrir aplicativos e executar comandos por voz. Os assistentes virtuais utilizam processamento de linguagem natural para compreender o que o usuário fala ou digita e fornecer respostas relevantes. A automação de tarefas é outro campo onde a inteligência artificial tem grande aplicação. No ambiente Windows e Microsoft 365, existem ferramentas como o Power Automate, que permite criar fluxos de trabalho automatizados sem necessidade de conhecimentos avançados de programação. Com ele, é possível automatizar tarefas repetitivas, como enviar notificações por e-mail quando um arquivo é modificado, organizar arquivos automaticamente em pastas específicas ou coletar dados de formulários e inseri-los em planilhas. Passemos agora ao Microsoft 365, que é a suíte de aplicativos de produtividade da Microsoft, anteriormente conhecida como Office 365. Ela inclui diversos programas, mas os principais cobrados no edital são o Word, o Excel, o PowerPoint, o Teams e o Outlook. O Microsoft Word é o processador de textos da suíte. Ele é utilizado para criar, editar e formatar documentos de texto, como cartas, relatórios, memorandos e trabalhos acadêmicos. No Word, é possível formatar o texto alterando a fonte, o tamanho, a cor, aplicando negrito, itálico e sublinhado. É possível alinhar parágrafos à esquerda, à direita, centralizar ou justificar. O Word permite inserir tabelas, imagens, gráficos, cabeçalhos e rodapés, números de página, notas de rodapé, sumários automáticos e referências. A verificação ortográfica e gramatical é feita automaticamente, com sublinhados em vermelho para erros ortográficos e em azul para sugestões gramaticais. O recurso de localizar e substituir, acessado pelo atalho Ctrl+H,
permite encontrar palavras no texto e substituí-las por outras de forma rápida. O Word também conta com recursos inteligentes, como o editor, que utiliza a inteligência artificial para sugerir melhorias na clareza, concisão e formalidade do texto. O Microsoft Excel é o programa de planilhas eletrônicas. Ele é utilizado para organizar dados em linhas e colunas, realizar cálculos matemáticos e estatísticos, criar gráficos e tabelas dinâmicas. No Excel, cada arquivo é chamado de pasta de trabalho, e cada pasta de trabalho pode conter várias planilhas, identificadas por abas na parte inferior da tela. Cada planilha é formada por células, que são a interseção de uma coluna, identificada por uma letra, com uma linha, identificada por um número. Por exemplo, a célula A1 é a interseção da coluna A com a linha 1. As fórmulas no Excel sempre começam com o sinal de igual. Por exemplo, para somar os valores das células A1 e A2, você digita na célula desejada igual a 1 mais A2. O Excel possui centenas de funções prontas, sendo as mais comuns a função soma, que soma um intervalo de valores, a função média, que calcula a média aritmética, a função máximo, que retorna o maior valor, a função mínimo, que retorna o menor valor, a função cont.si, que conta células que atendem a um critério, e a função si, que realiza um teste lógico e retorna um valor se verdadeiro e outro se falso. As referências de células podem ser relativas, que se ajustam automaticamente quando a fórmula é copiada, absolutas, que são fixas e identificadas pelo uso do cifrão, ou mistas, que combinam referências relativas e absolutas. O Microsoft PowerPoint é o programa utilizado para criar apresentações de slides. Ele é amplamente utilizado em reuniões, aulas, palestras e treinamentos. No PowerPoint, cada apresentação é composta por slides, que são as páginas individuais. Em cada slide, é possível inserir textos, imagens, gráficos, vídeos, áudios, animações e transições entre slides. O designer do PowerPoint é um recurso baseado em inteligência artificial que sugere automaticamente layouts profissionais para os slides com base no conteúdo inserido. As apresentações podem ser executadas no modo de apresentação de slides, onde cada slide ocupa a tela inteira e pode ser avançado por cliques ou automaticamente. O Microsoft Teams é a plataforma de comunicação e colaboração em equipe da Microsoft. Ele permite realizar chamadas de voz e vídeo, enviar mensagens instantâneas, compartilhar arquivos, criar canais de discussão organizados por temas e realizar reuniões online com diversos participantes. O Teams está integrado aos demais aplicativos do Microsoft 365, o que significa que é possível coeditar documentos do Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint diretamente dentro do Teams, em tempo real, com vários usuários trabalhando simultaneamente no mesmo arquivo. O Microsoft Outlook é o cliente de e-mail da suíte. Ele é utilizado para enviar, receber e organizar mensagens de correio eletrônico. Além do e-mail, o Outlook integra um calendário para agendamento de compromissos e reuniões, um gerenciador de contatos e uma lista de tarefas. No Outlook, é possível criar regras para organizar automaticamente as mensagens recebidas em pastas específicas, configurar respostas automáticas para períodos de ausência e utilizar filtros para priorizar mensagens importantes. O Outlook também conta com recursos de inteligência artificial que ajudam a identificar e-mails prioritários e sugerem respostas rápidas. A integração entre os aplicativos do Microsoft 365 é um dos grandes diferenciais da suíte. É possível, por exemplo, incorporar uma planilha do Excel dentro de um documento do Word, inserir um gráfico do Excel em uma apresentação do PowerPoint, agendar reuniões do Teams diretamente pelo calendário do Outlook e compartilhar arquivos armazenados no OneDrive com colegas de equipe pelo Teams. Essa integração facilita o fluxo de trabalho e aumenta a produtividade. Vamos agora ao tema de segurança da informação, que é extremamente relevante tanto para a prova quanto para a prática profissional. A segurança da informação se baseia em 3 pilares fundamentais, conhecidos como a tríade SID,
Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade garante que a informação seja acessada apenas por pessoas autorizadas. A integridade garante que a informação não seja alterada indevidamente. A disponibilidade garante que a informação esteja acessível sempre que necessário. Os vírus de computador são programas maliciosos que se anexam a outros programas ou arquivos e se replicam quando o arquivo infectado é executado. Os malwares, termo mais abrangente, incluem diversos tipos de software malicioso além dos vírus. Os trojans, ou cavalos de Troia, são programas que se disfarçam de aplicativos legítimos mas executam ações maliciosas em segundo plano. Os worms são malwares que se propagam automaticamente pela rede, sem necessidade de interação do usuário. Os ransomwares são malwares que criptografam os arquivos do usuário e exigem o pagamento de um resgate para devolver o acesso. Os spywares são programas que monitoram as atividades do usuário sem seu conhecimento e enviam as informações coletadas para terceiros. Os keyloggers são um tipo de spyware que registra tudo o que o usuário digita no teclado, incluindo senhas e dados bancários. Os golpes digitais mais comuns incluem o phishing, que consiste no envio de mensagens falsas, geralmente por e-mail, que se passam por comunicações de empresas ou instituições conhecidas, com o objetivo de enganar o usuário e obter informações confidenciais como senhas e dados de cartão de crédito. O pharming é um golpe que redireciona o usuário para sites falsos mesmo quando ele digita o endereço correto no navegador. A engenharia social é uma técnica que explora a confiança e a ingenuidade das pessoas para obter informações confidenciais ou induzi-las a realizar ações prejudiciais. As boas práticas para senhas incluem utilizar senhas longas, com no mínimo 8 caracteres, combinando letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Não utilizar informações pessoais como datas de nascimento, nomes de familiares ou sequências óbvias. Não reutilizar a mesma senha em diferentes serviços. Alterar as senhas periodicamente e utilizar, sempre que possível, a autenticação em 2 fatores, que adiciona uma camada extra de segurança ao exigir, além da senha, um código enviado por SMS, e-mail ou gerado por um aplicativo autenticador. As políticas de backup e recuperação de dados são essenciais para proteger informações contra perdas. A ética digital envolve o uso responsável e consciente da tecnologia, respeitando a privacidade alheia, não compartilhando informações falsas, não acessando sistemas ou dados sem autorização e cumprindo as normas e políticas de uso estabelecidas pela organização. A segurança em nuvem diz respeito às medidas de proteção aplicadas aos dados e serviços armazenados em servidores remotos acessados pela internet. Os principais provedores de nuvem, como Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud, implementam criptografia de dados, controles de acesso, monitoramento contínuo e redundância de armazenamento para garantir a segurança das informações. No entanto, o usuário também tem responsabilidades, como utilizar senhas fortes, ativar a autenticação em 2 fatores, não compartilhar credenciais de acesso e manter os dispositivos atualizados. Quanto ao uso de inteligência artificial na segurança da informação, as ferramentas de inteligência artificial são cada vez mais utilizadas para detectar ameaças em tempo real, analisar padrões de comportamento e identificar atividades suspeitas antes que causem danos. Sistemas de inteligência artificial podem, por exemplo, identificar tentativas de phishing analisando o conteúdo dos e-mails, detectar acessos não autorizados com base em padrões de uso e bloquear automaticamente tráfego malicioso na rede. Vamos agora ao tema de noções de sistemas de backup. O backup é a cópia de segurança dos dados, feita com o objetivo de permitir a recuperação das informações em caso de perda, falha de hardware, ataque de malware, erro humano ou desastre natural. Existem 3 tipos principais de backup. O backup completo, também chamado de backup full, copia todos os dados selecionados, independentemente de terem sido modificados ou não desde o último backup. Ele é o mais seguro e o mais simples de restaurar, pois contém todos os dados em um único conjunto. No entanto, é o que demanda mais tempo de execução e mais espaço de armazenamento.
O backup incremental copia apenas os dados que foram modificados ou criados desde o último backup, seja ele completo ou incremental. Ele é mais rápido de executar e ocupa menos espaço, mas a restauração é mais complexa, pois exige o último backup completo mais todos os backups incrementais subsequentes, na ordem correta. O backup diferencial copia todos os dados que foram modificados desde o último backup completo. Ele ocupa mais espaço que o incremental, mas a restauração é mais simples, pois exige apenas o último backup completo e o último backup diferencial. Os planos de contingência são documentos que definem os procedimentos a serem seguidos em caso de incidentes que comprometam a disponibilidade dos sistemas e dados. Eles incluem a definição de responsabilidades, os procedimentos de recuperação, os recursos necessários, os tempos aceitáveis de indisponibilidade e os testes periódicos para garantir que o plano funcione quando necessário. Os meios de armazenamento para backups incluem discos rígidos externos, pendrives, mídias óticas como CDs e DVDs, fitas magnéticas, que ainda são utilizadas em ambientes corporativos por sua durabilidade e capacidade, servidores de rede dedicados e serviços de armazenamento em nuvem, como o OneDrive, Google Drive, Dropbox e Amazon S3. A escolha do meio de armazenamento depende do volume de dados, da frequência dos backups, do tempo de retenção necessário e do orçamento disponível. Passemos agora às noções de rede de computadores. Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos interconectados que compartilham recursos e trocam informações. As redes podem ser classificadas pelo seu alcance geográfico. A LAN, sigla para Local Area Network, é uma rede local que abrange uma área limitada, como um escritório, um andar ou um prédio. A MAN, Metropolitan Area Network, é uma rede metropolitana que abrange uma cidade ou região. A WAN, Wide Area Network, é uma rede de longa distância que abrange grandes áreas geográficas, como países ou continentes. A internet é o maior exemplo de WAN. Os principais conceitos e serviços relacionados à internet incluem o World Wide Web, que é o sistema de documentos interligados por hiperlinks acessados por navegadores. O correio eletrônico, ou e-mail, que permite o envio e recebimento de mensagens eletrônicas. O FTP, File Transfer Protocol, que é o protocolo utilizado para transferência de arquivos. O DNS, Domain Name System, que é o sistema que traduz nomes de domínio, como www.exemplo.com.br, em endereços IP numéricos que os computadores utilizam para se comunicar. O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, que é o protocolo que atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos conectados à rede. As tecnologias e protocolos da internet incluem o TCP/IP, que é o conjunto de protocolos base da internet. O TCP, Transmission Control Protocol, garante a entrega confiável dos dados, verificando se todos os pacotes chegaram ao destino e solicitando o reenvio dos que se perderam. O IP, Internet Protocol, é responsável pelo endereçamento e roteamento dos pacotes de dados. O HTTP e o HTTPS são os protocolos utilizados para acessar páginas da web, sendo o HTTPS a versão segura que utiliza criptografia SSL ou TLS. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é o protocolo utilizado para enviar e-mails. O POP3, Post Office Protocol versão 3, e o IMAP, Internet Message Access Protocol, são os protocolos utilizados para receber e-mails, sendo que o IMAP permite acessar as mensagens diretamente no servidor sem necessidade de baixá-las, enquanto o POP3 faz o download das mensagens para o computador local. As ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet incluem os navegadores, os clientes de e-mail, os programas de mensagens instantâneas, as ferramentas de videoconferência, os serviços de armazenamento em nuvem, as plataformas de colaboração e os firewalls, que são sistemas de segurança que controlam o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando conexões com base em regras predefinidas. Por fim, vamos tratar de noções de hardware e software. O hardware é a parte física do computador, tudo aquilo que pode ser tocado.
O software é a parte lógica, os programas e instruções que dizem ao hardware o que fazer. Essa é uma distinção fundamental e que aparece com frequência em questões de prova. Os fundamentos de computação nos levam à organização e arquitetura de computadores. A arquitetura mais utilizada é a arquitetura de von Neumann, que define que um computador é composto por 4 elementos principais: a unidade central de processamento, a memória, os dispositivos de entrada e saída e o barramento que interliga todos esses componentes. A unidade central de processamento, conhecida pela sigla CPU ou simplesmente processador, é o cérebro do computador. Ela é responsável por executar as instruções dos programas. A CPU é composta pela unidade lógica e aritmética, que realiza os cálculos matemáticos e as operações lógicas, pela unidade de controle, que coordena e gerencia as operações do processador e dos demais componentes, e pelos registradores, que são pequenas áreas de memória ultra-rápida dentro do próprio processador. A memória do computador se divide em diferentes tipos. A memória RAM, Random Access Memory, é a memória principal do sistema, volátil, o que significa que perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Ela armazena temporariamente os dados e programas em uso. A memória ROM, Read Only Memory, é uma memória não volátil que contém instruções permanentes gravadas pelo fabricante, como o BIOS ou o FI, que são programas responsáveis por iniciar o computador e verificar os componentes de hardware antes de carregar o sistema operacional. A memória cache é uma memória ultra-rápida localizada entre o processador e a RAM, que armazena os dados mais frequentemente acessados para acelerar o processamento. O disco rígido, ou HD, e o SSD, Solid State Drive, são dispositivos de armazenamento permanente, não volátil, onde ficam armazenados o sistema operacional, os programas e os arquivos do usuário. O SSD é significativamente mais rápido que o HD tradicional, pois utiliza chips de memória flash em vez de discos magnéticos giratórios. Os dispositivos de entrada são aqueles que permitem ao usuário enviar dados e comandos para o computador. Os exemplos mais comuns são o teclado, o mouse, o scanner, o microfone, a webcam e os leitores de código de barras. Os dispositivos de saída são aqueles que exibem ou produzem os resultados do processamento. Os exemplos mais comuns são o monitor, a impressora e as caixas de som. Existem também dispositivos que são ao mesmo tempo de entrada e saída, como a tela sensível ao toque, o monitor touchscreen, o pendrive e o disco rígido externo. A placa-mãe é a principal placa de circuitos do computador, onde todos os demais componentes são conectados. Ela contém os slots para o processador, para os módulos de memória RAM, para as placas de expansão, as conexões para os dispositivos de armazenamento e as portas de entrada e saída, como USB, HDMI, Ethernet e outras. Os softwares são classificados em diferentes categorias. Os softwares de sistema incluem o sistema operacional e os programas utilitários que gerenciam o funcionamento do computador. Os softwares aplicativos são os programas que o usuário utiliza para realizar tarefas específicas, como editores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores de internet e programas de edição de imagem. Os drivers são softwares que permitem ao sistema operacional se comunicar com os dispositivos de hardware, como impressoras, placas de vídeo e dispositivos de rede. O firmware é um software embutido em dispositivos de hardware, como o BIOS da placa-mãe ou o software interno de um roteador. Para encerrar esta aula, quero reforçar alguns pontos que são muito cobrados em provas de concurso. Primeiro, memorize os atalhos de teclado mais comuns do Windows: Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar, Ctrl+X para recortar, Ctrl+Z para desfazer, Ctrl+A para selecionar tudo, Alt+F4 para fechar a janela ativa, Windows+I para abrir o explorador de arquivos, Windows+L para bloquear o computador e Windows+D para mostrar a área de trabalho. Segundo, entenda bem a diferença entre os tipos de backup e saiba identificar as vantagens e desvantagens de cada um. Terceiro, conheça os principais tipos de malware e as técnicas de golpe digital,
pois essas questões são recorrentes. Quarto, domine os conceitos de rede, especialmente os protocolos e suas funções. E quinto, saiba diferenciar hardware de software e conheça os componentes principais do computador e suas funções. Estude com atenção, revise os pontos principais e pratique com questões de provas anteriores. A informática é uma disciplina que exige mais atenção aos detalhes do que raciocínio complexo, e com uma preparação bem feita, você pode garantir pontos valiosos na sua prova. Nos vemos na próxima aula.